Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, suportando uns outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Esperamos em Deus que agora os irmãos, na unção do Espírito Santo, recebam a mensagem. Amém? Deus estará nos falando. Por isso, o que Deus quer para nós? O que Deus tem para nós? Como é que Deus quer que nós vivamos? Primeira coisa, que tenhamos muito amor uns para com os outros. Muito amor. Estávamos ontem consagrando lá em Aguaí o salão, que aliás ficou muito bonito. E ali estava o salão cheio, cheio, cheio. Uma coisa aconteceu maravilhosa. Todos que foram de Campinas, o coral e mais, fomos para um colégio receber um lanche. E quando chegamos lá, encontramos um senhor, um irmão, de nome Oscar, que há 2 semanas passadas veio para a igreja. E então ele disse: os irmãos vão hospedar os que vêm de Campinas. Eu quero oferecer todo o refrigerante. Eu quero oferecer todo o lanche. Um pudim gostoso, que eu sou diabético, comi 2 pedaços. Deus me perdoe. E ainda fizeram um bolo de aniversário para a Dona Ruth. Perguntei àquele irmão, tão novo na igreja, por que ele sozinho assumiu a responsabilidade? E a resposta dele foi esta: pastor, nesta igreja encontrei amor. Nesta igreja encontrei amor. Nesta igreja encontrei amor. A atmosfera de qualquer igreja evangélica deve ser amor. Aleluia, irmãos. A palavra é bem clara, que tenhamos muito amor uns para com os outros. Que vos ameis uns aos outros, é o que está escrito em João 13:34. A Igreja Batista Ágape deve estar sempre cheia de amor. Se eu fosse os irmãos, eu diria aleluia. Ela é a igreja de Deus. E Deus é amor. Não se pode pertencer à igreja de Deus sem amor. Nada justifica a falta de amor entre nós. Por quê? Temos consciência de que devemos nos amar. Temos o Espírito Santo em nós, ajudando-nos a amar, não é? E há a disposição uns dos outros para que possamos amar verdadeiramente a Deus na coordenada vertical e aos irmãos na coordenada horizontal. E somente aos irmãos? Não. Aqueles que ainda não participam do rebanho devem também ser amados por toda a Igreja Batista Ágape. Que sejamos totalmente aplicados ao serviço de Deus.
Estamos em falha, talvez, numa parte bastante acentuada de membros da igreja, nesta vontade do Senhor. Não tem havido de nossa parte uma conscientização do que é o serviço de Deus. E somos levados a uma negligência tremenda. Fazemos um pouquinho, já nos escoramos mais adiante, nos encorajamos além, e assim vamos levando uma vida espiritual cansada, muitas vezes sem esperança, e até chegando a pensar que a igreja não tem a espiritualidade desejada e que a mudança de uma igreja para outra equacionará o problema. Não, meu irmão. O problema só será equacionado quando você disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Não é quando se muda para uma outra igreja, nem também quando se faz o serviço de Deus como se fosse um favor que estamos prestando a Deus. Deus não precisa dos nossos favores. Ele é que tem favores para nós. Amém, irmãos? O que Deus quer é que nós reconheçamos que Ele é o Senhor e nós somos escravos. Amém? Nós devemos fazer tudo aquilo que Ele manda, que nos amemos uns aos outros e que sejamos aplicados na sua obra. Olha o que a Bíblia diz, escutem bem isso: servi-vos uns aos outros. Servi-vos uns aos outros. Será que esta ordem de Deus é uma vez, 2 vezes, 5 vezes ao ano? Não. A igreja é viva. Logo, isso deve ser praticado a todo instante. Amém? Não para nós, mas para si mesmos. Tem havido no irmão, ou nos irmãos, ou em todos nós, essa preocupação de servirmos aos outros? Ou nós estamos esperando que os outros nos sirvam? A palavra não fala que os outros devem nos servir. A palavra nos ordena que nós devemos servir aos outros, né? E depois vem mais uns aos outros. Quando nós estivermos dispostos a servirmos a todos, irmãos, estaremos gozando do maior milagre do mundo. Todos estarão querendo nos servir. Amém, irmãos? Amém? Como é bom termos os outros querendo nos servir. Cristo Jesus, nosso Senhor, o fundador e cabeça da igreja, e nós dizemos da Igreja Batista Ágape, deu para todos nós o melhor exemplo de serviço, para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Recentemente, um senhor chegou ao meu gabinete, isso foi a semana passada, e ele veio muito desesperado, muito angustiado, porque ele disse: pastor, eu estou despedaçado. Eu não sei nem o que fazer mais para viver. E aquele homem estava mesmo despedaçado. Ele foi ao encontro do irmão e mandaram para cá. Ele trabalha em televisão. E ele disse: sabe de uma coisa, pastor? Já perdi a minha família porque não tenho dinheiro para sustentá-la, não tenho emprego. Procurei trabalhar. Onde eu quero fazer alguma coisa, trabalhar alguma coisa, eu sinto que as portas se fecham. Por exemplo, pastor, hoje eu não tenho dinheiro sequer para comer, eu não tenho dinheiro para pagar uma pensão que custa R$10, eu sou um homem miserável. Muito bem, e eu comecei a explicar alguma coisa para ele. E quando terminou aquela palestra, demos para aquele homem R$15. Ele olhou para o dinheiro e disse, porque ele passou por várias pessoas e ninguém teve coragem de oferecer qualquer coisa. Nós devemos servir uns aos outros na igreja
servir aqueles que nos procuram, ajudá-los no que for possível, porque quando essas coisas estiverem acontecendo, são as nossas mãos sendo transformadas nas mãos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós nos esquecermos destas coisas, irmãos, se nós não nos amarmos uns aos outros, se nós não procurarmos servir uns aos outros, queridos irmãos, não vale a pena carregar a Bíblia debaixo do braço. Não vale a pena dizermos que somos da Igreja Batista Ágape. Não vale a pena. Nós precisamos transformar nossas mãos nas mãos de Jesus Cristo. Transformar nossas mãos nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma outra coisa que Deus quer que nós façamos é que apliquemos a correção. Corrigi o tal com espírito de mansidão, Gálatas 6:1. Se tem um irmão que está fraco na fé, muitas vezes é fácil dizer: por que o pastor não visita? Por que o pastor não fez isso? Por que o pastor não fez aquilo? Meus irmãos, não percam a oportunidade que Jesus está dando. Corrigi-vos uns aos outros. Você sabe que seu irmão está fraco na fé? Vai encontrá-lo. Vai estar com ele. Vai transformar a vida daquele irmão. Quando se tornou, meu irmão, o seu pastor, ele espera que naturalmente isto aconteça com cada membro da sua igreja. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós temos que zelar uns pelos outros. Eu até tenho chamado os pastores da igreja e tenho perguntado: você está sentindo a ausência de algumas pessoas? Eles ficam assim: quem são? E eu saio enumerando: fulano, beltrano, cicrano. Eles não têm vindo à igreja. Agora, pergunta: alguém cansou na caminhada? Alguém foi ferido na sua perna? Você tem feito alguma coisa por ele? Se somos o rebanho de Deus, devemos cuidar uns dos outros. É por isso que Deus nos dará a oportunidade para servirmos a Ele. Amém, irmão? Outros. É por isso que Deus nos dará a oportunidade para servirmos a Ele. Amém, irmãos? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando na prisão vocês me visitaram. E Jesus começa então a mostrar tantas necessidades. E alguém disse: mas Senhor Jesus, quando foi que nós o encontramos assim? E ele respondeu com muita sabedoria: meus filhos, quando vocês fizerem isso por um dos meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Amém, irmãos? É por isso que Deus quer que nós tenhamos compaixão uns dos outros. Se o nosso coração estiver cheio de amor, estaremos dando autoridade para o Espírito Santo usar na correção dos nossos queridos irmãos que passam por problemas. A correção deve ser praticada com toda a paciência e buscando sempre a restauração do nosso irmão. Eu perguntei por um irmão, essas atividades na igreja, muitas atividades na igreja, eu perguntei por um irmão, e a resposta que obtive foi essa: ele está está se separando da esposa, a esposa já está num canto, ele já está no outro canto. Queridos irmãos, para que isto acontecesse, houve uma caminhada desta família sozinha, sem ter recebido o amor da igreja, sem ter recebido a visita dos pastores da igreja, sem ter recebido a visita dos diáconos da igreja, sem ter recebido as visitas das irmãs da igreja, sem ter recebido a visita dos homens da igreja. Será que Satanás tem o direito de nos cegar desta maneira?
Oxalá que nesta manhã Deus nos fale de tal maneira que a venda escura pregada aos nossos olhos seja arrancada e o colírio de Deus tome os nossos olhos, lavem os olhos, lavem os nossos olhos, para que estejamos fazendo em tudo a vontade de Deus. Quero dizer aos irmãos que tenho errado também como pastor. Não sei se os pastores outros sentem isso, mas eu quero confessar. Às vezes porque me falta forças. Não foi fácil para mim chegar lá em Aguaí, pregar na praça, louvar a Deus no culto, voltar, chegar em casa meia-noite e me levantar hoje de manhã para estar aqui. Eu tenho 66 anos, mas nem isso justifica o fato de não estar visitando. Tenho também que atender esse gabinete que às vezes entro e saio e não notei que o sol passou. Em casa muito cansado, mas nem isso justifica. O que Deus espera de nós, o que Deus espera de nós, pastores e diáconos, membros do corpo de Cristo, é que estejamos nos movimentando, indo ao encontro uns dos outros. E se isso não acontecer, nós estamos brincando de religião. E haverá um choro muito grande no amanhã, quando nós talvez estejamos esperando uma coroa. Há o perigo de ouvirmos de Cristo: eu não conheço vocês. Que saibamos perdoar, que saibamos perdoar. Perdoai-vos uns aos outros. Reconheçamos que, embora salvos, estamos sujeitos a cometermos faltas com os nossos irmãos. E quando isso acontecer, peçamos ao nosso amado irmão e peçamos perdão pelo que fizemos contra ele. Estávamos falando aos que serão batizados no primeiro domingo de abril, e nós estávamos mostrando para eles que, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, o qual é Jesus Cristo, o justo. Ele estará intercedendo por nós. Tenhamos coragem de procurarmos um irmão a quem ofendemos, ou a um irmão que pensa que nós o ofendemos, a fim de que haja ajustes de conta no reino espiritual, e nós possamos amar os irmãos com todo o nosso coração. Amém, irmãos? Não permitir que isso se prolongue para amanhã. Há tantos problemas. Às vezes eu olho para a igreja como pastor e sinto uma igreja maravilhosa, e às vezes sinto uma igreja ainda infantil, quando os irmãos não se relacionam bem com o Pai Celestial, tanto quanto o nosso Pai Celestial tem querido se relacionar conosco. Amém, irmãos? Vamos mudar? Vamos mudar? Vocês concordam em aceitar esta mensagem que vem de Deus? Os que acham que esta mensagem vem de Deus e não do pastor João, seja o nome do Senhor. Finalmente, o que Deus quer que nós façamos, que estejamos sempre orando por todos que fazem parte da Igreja Batista Ágape. Que estejamos sempre orando por todos que fazem a Igreja Batista Ágape. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Como é bom isso, orai uns pelos outros. É assim que Tiago nos ensina, não é? Pastor Reinaldo
ele sofreu um acidente em casa, caiu e todas as costas dele escureceu. Eu não sei como ele não morreu. Um homem com mais de 70 anos, caindo numa escada, meninice, né? A escada ensaboada e ele foi lá de pé descalço, caiu. Ele foi lá de pé descalço, caiu. Mas Jesus sustentou. Amém? E é uma coisa muito interessante. Eu fui visitar o pastor Reinaldo e ontem, quando para ele perguntar, pastor Reinaldo, como está o meu irmão? É um grande amigo meu. E ele respondeu, muito bem, João, e já orei por você. Orai uns pelos outros. Será que nós temos nos lembrado disso? De orar uns pelos outros? Deus quer que nós estejamos orando uns pelos outros. E quando nós estivermos orando uns pelos outros, Ele estará nos dando um gozo espiritual sem par. Amém, irmãos? Orai uns pelos outros. Quando nos dedicamos à oração, estamos promovendo a união da igreja quando realmente oramos pelos irmãos e persistimos nisso por um longo tempo, geramos em nós o verdadeiro amor. Deu para entender? Amor ágape. Como nascer em nós? Quando estivermos orando uns pelos outros. Amém, irmãos? Não é 1 minuto nem 2. Quanto mais tempo você estiver orando pelo seu irmão, mais oportunidade a Deus você está dando para que o Deus gere em você o verdadeiro e perfeito amor. Como Igreja Batista Ágape, somos verdadeiros intercessores e veremos em tudo a mão de Deus nos sustentando. Amém? Vamos mudar, irmãos? Tudo o que eu falei para os irmãos está aqui na pastoral. Passe isso para os outros. Escrevi tudo para que os irmãos não se esqueçam desta mensagem. Hoje à tarde, já seria para os irmãos uma grande oportunidade dos irmãos ligarem a outros irmãos que estão ausentes, dos irmãos praticarem isto que Deus envia para nós como Igreja Batista Ágape. Se você crê que Deus enviou esta mensagem para você, para nós, digam agora, eu creio que Deus nos falou. E nos falou pela sua palavra. Usamos esta palavra. Amém? Aleluia.